Então, bom dia de novo. Bom dia. Então, vamos lá. Você tem dúvidas, é isso? Uma dúvida é mais sobre o destralhar, porque é, eu fui parte da primeira turma, né? E aí eu Uhum. encontrei, como eu tô indo ficar um tempo com minha filha, é, aí eu descobri um monte de dentinho dela, dentinhos, né? Eu lembro que você falou alguma coisa no destralhar, eu lembro do umbigo que fazer, mas o dente eu não lembro, é um monte, gente. Eu digo, gente, eu guardei isso tanto tempo. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu só admitir as pessoas aqui. Então, a primeira coisa, eu não posso te dizer o que fazer com isso. Existem, assim, depende das tuas crenças, depende da tua intenção. O que você Sim. precisa questionar é assim, se eu fosse me mudar e eu tivesse que levar só o que é útil, eu levaria os dentinhos ou não? Se você sentir que você ainda levaria, ou não, eu levaria, mas não todos, sabe? Hum, Bom dia, Lili. Então, daí você decide o destino daquilo, sim. porque a gente se apega, querendo ou não, a lembrança que a gente precisa ter, quer dizer, a gente costuma ter, e eu acho legal até, é assim, o primeiro dentinho que caiu, né? O É, primeiro de baixo, o primeiro de cima. Mas quando eu encontrei os dentinhos do meu filho, eu não sabia nem qual dente era da onde, porque tinha tanto dente ali, sim. sabe? Então, assim, aquilo perde o sentido. A gente vai guardando por apego, Uhum, né? O que que ela vai fazer com esses dentes? Você está guardando para ela, entende? uhum, isso. Teve uma época em que se acreditava que nos dentes poderia se extrair células tronco. Mas depois foi dito que o dente, depois que ele perde a vida, se ele não foi devidamente conservado, e não é o caso do dente que está no potinho, ele não é aproveitado para isso também. Sim. Então, assim, o meu pai, na época, ele pegou o meu primeiro dentinho e fez um pingentinho. E daí eu usava no pescoço, ele usava no pescoço, entendeu? Então, assim, mas era um, é Mas isso? energeticamente, assim, a gente tem um destino para eles ou não, só jogar fora mesmo. Energeticamente tem alguma. Então, isso vai variar muito com as tuas crenças, Hum, tá? tá, Isso vai variar muito com as tuas crenças. É o conteúdo meditativo até, porque sim, senão você não vai desapegar. entendi, No nível que entendi. está a tua dúvida e tua preocupação, é diferente de uma pessoa que chegou e perguntou como, sem, sabe? Tipo assim, perguntou só por perguntar, encontrei isso aqui, o que eu faço com isso? Sem, não, você trouxe peso, você trouxe carga de emoção e tal. A partir do momento que você vai seguir um ritual indicado por alguém, você vai acabar depois sentindo culpa, Tá, entendeu? Então é entendi, muito importante se buscar essa resposta dentro de você, entendi. entendeu? Então Valeu. vamos lá. Vamos ao planejamento semanal. Vamos começar exatamente da sua dúvida. Você Ó, disse que estava com dúvida no destralhar. isso. Acontece que amanhã muda a lua. Hoje é o último dia de lua cheia. Amanhã começa a lua minguante. E para nós sermos verdadeiramente produtivos, a gente precisa estar sincronizado com isso. Então, esse movimento de olhar a agenda, olhar a lista de pendências e destralhar isso, precisa ser feito essa época do mês, tá? Então, assim, hoje é sábado, é o dia de olhar para trás, como a gente sabe, e domingo já é o dia de fazer o planejamento. Porém, muda para lua minguante. Então, precisa estar no planejamento o tempo diário desse destralhar, do que quer que seja, para não perder a sincronia. Claro que a gente sabe que isso se movimenta de forma diferente quando a gente está num grupo, está fazendo um desafio, mas a gente não pode ficar dependendo disso também, né? Esse movimento de destralhar, ele é cíclico e ele é mensal. Todo mês tem, certo? Como estão suas pendências?
Hum. Pois é, eu estou numa fase muito assim. Eu tinha feito meu plano para ir para Londres, minha filha mora em Londres, né, no fim do ano. Eu tenho Uhum, visto lá e eu tenho que ir a cada 2 anos lá. Aí, de repente, aconteceram várias coisas e eu antecipei, porque ela engravidou, o pai dela vai fazer uma cirurgia, então muitas coisas aconteceram. E eu uhum, tô toda bagunçada. Assim, eu não consegui fazer nada da minha agenda essa semana, eu tava tão arrumadinha, né? Tava, assim, seguindo as, o plano perfeito, as aulas que você dá aqui, as dicas que você dá são muito boas. E eu tô nesse momento, realmente, se eu preciso de uma mala só, o que é que eu, né? uhum, Então, por isso que eu tô nesse movimento de destralhar já essa semana toda, antes, né? Que eu tava olhando a lua, eu digo, a minha roupa até eu deixei para pegar a partir de amanhã, que aí eu fui olhar, a lua minguante começa amanhã, e uhum. eu vou pegar aquele guarda-roupa amanhã, mas eu já tô nesse movimento porque eu já viajo dia 12, então eu sinto que, e como eu sou muito intuitiva, eu sou professora de dança há muito tempo, e eu sempre tentei fazer programação de aula, e chegava lá na hora, eu dava, eu dava aquilo que eu sentia no grupo. Então é Uhum, como você fala, né? Eu cheguei aqui com papel em branco, então era isso que eu fazia. Eu tenho essa muita facilidade de improvisar. Então uhum. é muito difícil para mim eu programar. Eu olho a agenda, às vezes eu olho assim 2 semanas, eu disse, gente, eu não fiz isso, porque eu sou mais de apagar fogo, eu fico apagando fogo, e eu sei que é uma tendência ruim isso, né? Mais ou Apagar menos. Você incêndio precisa toda saber, vez. você precisa usar isso a teu favor, tá? Você precisa deixar para, porque as pessoas que têm facilidade em improvisar, elas têm facilidade também em apagar o incêndio, como você está falando. Só que as pessoas, e eu falo porque eu sou assim, a gente sente prazer nisso. Então, Sim. se você matar isso, você mata a sua produtividade também. Ah, Outro entendi. dia eu estava conversando com a Eunice, bom dia, Daphne. Outro dia eu estava conversando com a Eunice, que tem algumas coisas que a gente quer fazer, que a gente quer ser mais organizada, para fazer com mais calma e tal. Bom dia, Daphne, tudo bem? Bom dia, Você tudo está bem? melhor que ontem você não Sim. estava muito bem. Não, ontem deu um negócio em mim. Eu acho que eu estava meio esgotada. Sabe quando você está Hum, assim, foi um dia muito, muito puxado. Aí chegou aquela hora que o corpo já não respondia mais. entendi, mas descansou, tá melhor. Estou melhor. Então, tá bom. Ó, o pessoal sobrecarregado aí, né? Que precisa planejar os tempos de descanso durante a semana, porque é insano, né? Mas vamos lá, vamos É retomar. interessante, eu estou planejando, as coisas estão indo, mas é aquela coisa do também encaixar o que vai acontecendo, o que vai surgindo, né? Tem aquilo que eu planejei, mas tem aquilo que fugiu, porque não depende só de você. Tem coisas que acontecem e você tem que botar junto, não é isso? Sim e não. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui. A gente vai ter que falar de incêndio e Uhum. juntar na sobrecarga. Espera aí. Então, assim, nós estamos conversando aqui sobre os contras do planejamento, tá? Hum. Quando o planejar vira burocratizar, tem algumas pessoas que não vão funcionar. Eu sou uma dessas pessoas. Por que que eu fui me aprofundar no estudo de produtividade e acabei me especializando nisso? Porque os métodos de produtividade, que são todos quadradinhos, planeja assim, planeja assado, cronometra tudo, ele é lindo, ele me impressiona, mas eu travo. Meu processo criativo é abortado total. Então, vocês precisam cuidar disso, porque a gente sente prazer em ser rápida, em improvisar, em conseguir apagar incêndio. Nós, mulheres, a gente foi criada para acreditar que a gente é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e que a gente é incrível, que a gente é sensacional, e a gente é. O problema é quando a gente começa a acreditar que a gente só serve para alguma coisa quando a gente apaga o incêndio. A gente começa a se sentir útil por ter apagado incêndio, por ser como é que é? Resolvedora de pepino, descascadora de abacaxi, sabe?
Isso nos sobrecarrega. Agora, se a gente consegue entender que o planejar é uma forma de organizar e não de engessar o tempo, que não tem como se engessar o tempo. Aquilo que a Daphne trouxe agora, vai ter imprevisto, vai ter coisa que depende do outro, e aí? E aí que se você planejou tudo quadradinho, você tá, em português bem claro, tá? Sem tesão de fazer coisa nenhuma, porque você tem um manual de regra, aquele troço ali para seguir. Então tem que organizar, tem, mas tem que ter bom senso. Da mesma forma, agora vamos entrar na sobrecarga do problema do imprevisto. Se eu tenho no planejamento os meus espaços livres, que se nada acontecer, eu posso ler um livro diferente, um livro a mais, não o livro que eu já estou lendo durante a semana, ou adiantar aquela leitura, entende? Se eu planejo espaços livres, quando acontecem os incêndios, eles vão ser encaixados ali. Porém, conteúdo novo para vocês. Eu não devo ocupar, mesmo assim, todo o espaço livre 2 dias consecutivos, porque vai me levar ao esgotamento. Principalmente se eu já passei a fase do quinto setênio. O que que é isso? Se eu já completei 35 anos, apesar que vocês, eu estou olhando aqui, ninguém passou dos 35, né? Então, não vou sei nem, eu acho que eu nem devia falar sobre isso, mas é Ah, assim, mas é assim. Fez a curva no 35 ali, a gente precisa de pelo menos um respiro, um dia sim, um dia não. É o mínimo do mínimo do mínimo. E por que isso? O nosso respiro, na verdade, ele tem que ser diário. Tem que ser diário. Mas o que que acontece nessa loucura dessa nossa vida moderna? A gente não dorme direito, não dorme tempo suficiente e nem de qualidade suficiente. Aí esse sono não tem poder reparador. Aí a gente precisa ter esses respiros e a gente não tem. O que que acontece? A gente se esgota. Chega um dia, parece que passou um ralo de energia na gente assim e vai embora. Aquela vontade toda de fazer as coisas, o foco, a concentração, a disciplina, até o discernimento. A gente pensa que vai falar uma coisa, fala outra, busca uma palavra, vem outra, começa a dar bug, certo? Então, assim, olhou agora, que é o que está acontecendo com vocês aqui. Vocês estão olhando a semana e dizendo: Meu Deus, terminei a semana ou sem fazer o que eu precisava fazer, ou sobrecarregada. Quando eu olho esse cenário, eu preciso olhar para amanhã, que é domingo, e pensar: o que que eu vou melhorar? Por que que eu não fiz nada que estava na agenda? O que me sequestrou? O que roubou meu foco? O que me fez continuar fazendo coisas incansavelmente? Quando eu faço coisas incansavelmente e fico cansada no final, porque tem uma diferença. Eu posso fazer coisas incansáveis, uma coisa incansavelmente, e no final eu não estar cansada, isso significa uma coisa. E eu posso fazer algo incansavelmente e chegar no final só a capa da gaita. Quando isso acontece, eu preciso olhar e ver por que que eu estava fazendo aquilo. Era por mim? Era por necessidade de terceiro? Era para agradar quem? Será que eu estava sendo fiel à minha lista, à minha escala de prioridade? Vocês lembram da escala de prioridade que a gente falou semana passada? Quando eu olho a minha escala de prioridade e eu erro no meu diagnóstico, eu acho que minha prioridade é uma, mas no fundo, no fundo, no fundo, a minha prioridade é outra. Quando eu estou nesse conflito e eu vivo a prioridade de forma errada, eu vou me esgotar. Ah, mas acontece que aparecem demandas de terceiros e a gente precisa fazer alguma coisa. Só que se você não sabe pôr limite, você vai se esgotar. Se você não consegue dizer assim, não, espera aí, surgiram 10 clientes novos, estou precisando do dinheiro.
Mas e aí? A que custo? Se eu não consigo pôr limite, eu vou atender as 10 clientes novos, vou tirar tempo da minha família, vou tirar tempo da minha saúde, vou tirar tempo do meu, eu chamo meu me time, né? E aí? O que que sobra no final? Porque a gente é cíclico, a gente se renova. Mas para a gente se renovar, a gente precisa. Nossa, eu falei 20 agentes agora, né? Um seguido do outro. Nós precisamos dormir de forma satisfatória para ter energia para no dia seguinte fazer mais coisas. Se eu entro num fluxo de vida, nesse mundo aqui da matéria, que é onde nós vivemos, que ele me esgota e me sequestra, à noite eu não vou querer dormir. Quer dizer, querer eu vou querer, mas a minha mente não vai conseguir dormir, porque ela ainda está naquele fluxo da matéria. Então, se eu não ponho limite para as demandas que chegam, tipo, calma, peraí, tem tudo isso para fazer, mas aí você tem que ter uma crise de humildade e dizer assim, mas eu sou sensacional, sou fantástica, mas eu sou só uma e eu sou humana. Não é porque tem gente aí mostrando na internet que está dando conta de tudo maravilhosamente que eu tenho que fazer isso, até porque é mentira, tá? As pessoas só postam isso quando elas dão conta de algo num dia. No dia seguinte, tá tudo cagado. No dia seguinte, a coisa não é assim. E a gente acredita e vai lá e se compara e acha que a gente está sendo inútil e que não está dando conta. Não é assim, certo? Tem que aprender a tirar o pé. Ah, mas tem que fazer. Tá, por que que tem que fazer? Essa resposta vocês têm que carregar com vocês. Por que que tem que fazer toda aquela lista enorme de coisas? A serviço de quem? A benefício de quem? É para não ser cobrada? É para não te encherem as pacovar? Né? Porque você não fez, que ppp, ppp. É porque uma criança vai ficar com fome se você não for lá e fizer o almoço? Então você tem que ir fazer o almoço. Ah, mas ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar. Aí você vai lá para a tua escala de prioridade. O que que é mais importante? Por quê? Por que que eu não estou conseguindo parar o que eu estou fazendo para ir atender o meu filho, por exemplo? Por que que atender o filho passou a ser não um peso, mas como se fosse um tom de atrapalho, por mais que a gente ame essas crianças? É por causa de bug na nossa escala de prioridade. Quando eu tenho clareza da minha escala de prioridade, eu consigo tomar decisões mais rapidamente. Eu consigo evitar erros de decisão, como esse, por exemplo, de eu saber que tem algo que é prioritário, mas eu não consigo ir. Aí eu vou com má vontade. E quando eu vou com má vontade, eu não fico presente. Se eu não fico presente, eu fico cansada. E aí vira essa zona. Entende? Então, por exemplo, Cláudia está num estado de começa uma ansiedade porque vai viajar. Aí parece que alguém pegou a escala de prioridade, fez assim com o papel, chacoalhou tudo que estava escrito ali e aquilo faz uma bagunça. Mas como assim? Não, mas isso, por exemplo, eu preciso comer bem. Isso é minha prioridade, é minha saúde. Ah, mas vai acontecer tal coisa, tem um evento, eu vou sair da dieta mesmo, então isso é uma das bagunças. A gente tem tudo escritinho. Aí tem um evento diferente que sai da rotina. O papel, as palavras parece que pulam em cima e mudam tudo de lugar. E a gente precisa cuidar com isso. Porque seja uma viagem, seja uma festa, seja uma consulta médica que está me deixando nervosa, seja o que for, o que eu preciso fazer, que é importante para mim, precisa ser feito da mesma forma. Porque senão aquilo vai criar o quê? Rabo, né? E eu vou arrastar aquele rabo e me sentir mal por não ter feito o que precisava fazer. E assim, não é fácil falar de escala de prioridade, porque isso sim desculpa, isso sim é subjetivo. O que que é subjetivo?
depender do sujeito, depender da pessoa, né? Se depende do meu interno, fica, não é relativo, mas fica genérico se eu for falar de alguma coisa. Daphne, você levantou a mão, mas você fechou a câmera. Fala aí. Ah, abre seu áudio. Aí, dica. É, por exemplo, interessante você estar falando isso, porque hoje tem o aniversário da minha sobrinha e eu vou viajar, né? Uhum. Peraí, já. É, eu estava analisando assim, vendo. Peraí, o aniversário da minha sobrinha, quem decidiu entrar em dieta fui eu. O que é que eu vou fazer com isso, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Não vou jogar para minha irmã, tipo, irmã, tô de dieta, tô não sei o quê, não. O aniversário ela vai organizar de acordo com ela. E o que é que eu vou fazer? Até falei com a Maria Ângela, eu fiz, porque ela, essa coisa de glúten, lactose, onde é que tem, né, algumas coisas e tal, ela me indicou. Hoje de manhã, antes de viajar, eu vou lá comprar algumas coisas para que ninguém fique preocupado comigo que eu estou comendo ou não estou comendo, e também para que eu fique lá sem ficar, porque eu estou vendo isso, estou vendo aquilo e não vou comer. E interessante que é a primeira vez que eu não estou sofrendo, no sentido assim, estou de dieta, vou para uma festa agora, né? Vou para a Uhum. festa, vou comer correto. Isso está, assim, uma coisa muito na minha cabeça, acordando na minha cabeça. E você falando isso, eu fiz, está dentro do, tá dentro do planejamento, né? E essa semana, por exemplo, a babá, a minha funcionária fez cirurgia, sabe? Fez cirurgia, vai ficar 2 meses ausente. Então, assim, sabe aquela coisa que você está encaixando tudo e fora as outras coisas que você não estava acostumada a fazer. Isso daí, no caso, é apagar em ser, é minha responsabilidade, ou é só ajustar rotina e ritmo, reorganizar a vida. É assim, quando você pega a tua escala de prioridade, ela não muda em relação a nada do que aconteça. Quando ela já está sedimentada. Só que é um percurso você descobrir o que é prioridade e aquilo que você determina prioridade. É o tal do ponto A e do ponto S, né? Tem coisas. Um dos nossos objetivos é que as nossas prioridades sejam aquilo que a gente acha que elas devem ser. Mas no começo elas não são. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você tem a tua lista de responsabilidades ou lista de tarefas, de coisas a fazer e tal, e tem coisas que eram delegadas e outras você mesmo fazia. Aí a Uhum. pessoa para quem você delegou está impedida de fazer. Então você precisa pegar aquilo e ver é prioridade ou não. Lá atrás, quando eu planejei, quando eu deleguei para me livrar ou eu deleguei para me liberar espaço aqui? A outra coisa, por que que eu deleguei tanto? Será que o delegar não está abrindo um espaço para que eu ache que está tudo bem, mas ao mesmo tempo eu não estou ocupando o espaço que eu deveria ocupar? E aí o que que acontece? Quando a pessoa que pegou, eu estou falando em termos genéricos, mas eu vou já vou entrar na maternidade de forma mais específica. Então, assim, isso serve para qualquer tarefa. Por exemplo, eu tenho uma louça para lavar e eu deleguei aquilo para minha filha. Se eu tive o poder de delegar, significa que aquilo era meu, certo? E eu deleguei. Aí a minha filha foi lá e não lavou, ou lavou mal lavada, enfim. Eu posso sair do corpo, e daí, se o meu marido chega, por exemplo, e fala: Nossa, essa louça está mal lavada, eu jogar a culpa nela? Não posso. Porque se era meu e eu deleguei, aquilo não passou a ser de outra pessoa. Isso é outra atividade. Transferência de responsabilidade é uma coisa, delegar uma tarefa que é minha é outra, certo? Então, assim, tenho lá a minha louça para lavar, deleguei para minha filha, ela fez mal feito, meu marido chegou em casa, reclamou da louça. É difícil inventar uns exemplos de vez em quando, né? Reclamou da louça.
eu simplesmente tenho que chegar e dizer assim, a próxima vez que eu for delegar, ou eu delego para outra pessoa, ou eu converso melhor, ou eu supervisiono melhor, porque quebra-se a relação de confiança e a gente fica não podendo mais delegar, certo? Muito bem. Quando é algo. Aí, assim, por que que eu deleguei a louça? Ah, eu deleguei a louça porque na minha escala de prioridade é mais importante eu, sei lá, fazer um atendimento. Vou atender a Daphne e não vai dar tempo de lavar a louça. Então, eu deleguei para minha filha. Só que quando dá a encrenca, que eu vejo que aquilo que eu deleguei me gerou mais um trabalho, que é do retrabalho, eu preciso questionar se eu não preciso reprogramar. Se numa próxima vez eu não preciso não deixar de delegar, mas delegar menos ou delegar mais, isso varia conforme a situação. Agora, vamos falar de maternidade. Como uma mulher faz para dar conta da casa, do filho, do trabalho e de si ao mesmo tempo? Eu nem botei o cônjuge no negócio ainda, mas tinha que pôr, tá? Então, tem tudo isso. Como que faz? É lógico, você vai delegar alguma coisa, não no pacote completo, né? Você não pega o filho, por exemplo, e diz, toma, que é seu, eu volto de noite quando eu estiver dormindo. A gente sabe que não é assim que funciona. E a gente sabe que tem gente que faz isso e que não é saudável. Agora, a pessoa vai ficar um tempo ausente, como é o teu caso. Você vai precisar encontrar outras formas de delegar parcialmente sem você se isentar da vida dele. E aí é uma oportunidade de você ver se você não estava delegando tempo seguido demais, se você não estava se ausentando demais. Então, por exemplo, minha filha vai para a escola de manhã. Eu deixo na escola 7h30 e busco 12h10. Se não tem aula, o que que eu faço? Ah, sei lá, a professora ficou doente, não vai ter aula, é de surpresa, não está no calendário. Aí eu fico pensando, não, mas estava tudo programado. Mas qual é a minha prioridade? Não, nesse período já vou ficar com ela à tarde. Então, nesse período, eu posso delegar para uma outra pessoa. Então, eu posso delegar para uma outra pessoa os cuidados dela, né? Agora, vamos supor que essa escola fosse período integral. Na minha escolha de para quem delegar, eu preciso saber se eu não vou transformar aquilo numa oportunidade de eu ficar com ela e ver se eu já não estava delegando demais. Entende? Fazer certos intervalos, delegar fatiado, aprender, inclusive, a desenvolver a paciência, que a gente não tem muita, da criança estar ao mesmo tempo no ambiente, quando é possível, né? Um pouco mais contida, fazendo um desenho, fazendo uma atividade, fazendo uma tarefa, fazendo uma leitura. É impressionante como isso nos dá trabalho. É por isso que hoje tem tanta criança direto no laptop e no celular, porque a gente não tem paciência de manter aquele comportamento dentro do normal e o agravante. A gente também não tem disposição física e foco para permitir que a criança seja criança. E ela passa a se sentir um atrapalho, sendo que ela não deveria ser. Então, quando nós mulheres, temos que trabalhar, a gente precisa ter essa consciência de que a criança não tem culpa que a gente precisa trabalhar. Ela está sendo criança, ela tem o direito de ser criança. E quantas vezes eu perco a paciência, porque eu estou aqui, por exemplo, com vocês, de repente minha filha começa a entrar. E entra uma vez, e entra outra, e entra a terceira, e entra a quarta. Aí quando eu vejo, eu estou assim, meu Deus, ela não me respeita. Não é isso. Ela está na casa dela, eu também, porque trabalhar home office, você está trabalhando na casa dos seus filhos também, né? Ela está sendo criança, ela quer minha atenção, que é um direito. Ela não entendeu que daqui a pouco eu vou lá. E por que que ela não entendeu isso? Porque normalmente a gente não vai. A gente se prolonga nesse tempo aqui
e acaba não indo lá. E aí eles sentem falta, e aí eles não têm limite de ficar com a gente, entende? É como se fosse assim, quem me garante que minha mãe vai ficar comigo depois? Então, eu quero ficar com ela agora, e mesmo que ela peça para eu esperar, eu não acredito nesse esperar, porque ela nunca vem. E isso gera uma inquietação na criança que acaba fazendo a gente encarar aquilo como um atrapalho. E não era para ser. E aí a gente faz o quê? A gente inverte as prioridades. Por mais que na nossa lista esteja lá super lindo, que a nossa prioridade sempre vai ser o filho, aí a gente vai se dedicar a ele como se ele fosse um atrapalho. Então tá tudo aqui, entende? Tá tudo aqui. E assim, vou confessar para vocês, eu, por mais que eu ame meus filhos incondicionalmente, eu sinto mais prazer, desperta mais meu interesse em estar aqui conversando com vocês do que se eu for jogar, sei lá, videogame ou quebra-cabeça ou qualquer coisa com as minhas crianças. Eu não tenho que ter vergonha de admitir isso, porque também é uma reação química, também é uma reação neural. Tem a ver com hormônio, tem a ver com neurotransmissor, tem a ver com liberação de dopamina. Não está totalmente no meu controle. Mas eu preciso ter presença para, mesmo tendo essa ciência que eu tenho mais prazer, desperta mais o meu interesse, eu estou fazendo uma pesquisa e tal, do que eu estar montando quebra-cabeça que eu já montei 5 vezes, mas eu preciso estar presente para poder estar onde eu devo estar de forma inteira. E como é difícil. Como é difícil. Sabe? Vamos bem nesse exemplo. Criança gosta de fazer as coisas repetitivas. Por quê? Porque o desenvolvimento da segurança, da confiança no mundo depende da repetição. É por isso que a gente conta para a criança a mesma história durante uma semana. E a criança sente prazer naquilo. E se você muda uma palavra da história, ela já te corrige. Isso desenvolve na criança esse senso de confiança, da mesma forma que a gente tem que o sol nasce todo dia. Vocês já imaginaram se a gente tivesse crescido num ambiente onde, ai, será que o sol vai nascer amanhã? Isso torna as pessoas inseguras. A nossa presença, aquilo que a gente faz com as crianças, a repetição constrói segurança emocional, tá? Aí a gente vai crescendo e a gente vai vendo assim, pega um livro, eu já li esse livro. Não, mas você tem que ler de novo. Tá bom, vou ler mais uma vez. Aí se você não está esperto, você não percebe que quando você faz a segunda leitura do livro, você vê outras coisas que você não tinha visto. Ou você assiste uma segunda vez uma aula, e assiste uma terceira, e assiste uma quarta. A hora que enche os pacová, para não dizer que enche o saco, ai, mas eu já assisti, mas eu já fiz. Aí você faz um piloto automático. Aí você perde a presença. Naquele momento que você perde a presença, você deixou de viver o agora. Então, a má vontade leva a não estar presente. E quando a gente vai fazer alguma coisa com criança, é a mesma coisa. A gente deixa de se entregar na brincadeira deles, no momento deles, porque a gente banaliza. A gente banaliza a importância da brincadeira, o quebra-cabeça, já montou 5 vezes aquele quebra-cabeça. E daí a ordem das peças é diferente, a tua criança tá. Você tem que olhar para essa tal de criança interna aí e ver que vocês estão matando ela. O não viver o presente é não deixar esta criança, inclusive, se tornar adulta de uma forma saudável, de uma forma madura. Entendem essa parte?
Então, quando eu faço um planejamento, e esse planejamento vai ter que mudar por algo que é minha prioridade, por exemplo, o filho, e aquilo me pesa, é porque eu não estou me permitindo ficar presente e aceitar a realidade. Existe uma realidade. A funcionária fez a cirurgia, ponto. A gente brinca, aceita que dói menos, mas é por aí. Então, essa é a realidade? É. Então, aqui tem que mudar tudo. Ah, mas não vai dar para produzir tanto. É, não vai. Mas é transitório, é cíclico. Entende? Eu, eu sou uma pessoa assim. Eu, final de semana, se eu me entrego para os meus filhos, na segunda-feira, tudo que eu queria era umas férias. Então, eu já planejo na segunda-feira um horário de me time maior do que nos outros dias da semana, que eu preciso descansar do dia de descanso deles. Sabe aquela história? Criança tirou férias, agora é a hora das férias da mãe? Então, é quase isso. Só que você tem que fazer isso toda semana. A gente pode contar com as escolas, a gente pode contar com o centro de recreação, a gente pode fazer coisas eventuais para que a gente descanse. Agora, será que a gente deveria contar com essas coisas para que a gente vá fazer algo que não é tão importante, que não é tão valioso, né? Sabe aquela coisa, não, mas eu preciso porque eu preciso cortar o cabelo. Tá, mas precisa mesmo? Tem que ser hoje? Tem que ser nesse horário? O que é mais importante? Gente, parece coisa banal, mas o nosso planejamento vai pelo ralo por coisas que parecem banais, né? A gente tem e principalmente quando a gente começa nesse mundo da produtividade, a gente fica meio obcecada a fazer tudo que a gente determinou que ia fazer, como se a gente tivesse uma consciência superior e o nosso planejamento estivesse perfeito. Vocês precisam fazer o planejamento no domingo sabendo que vocês estão planejando um rascunho, sabendo que vocês estão planejando algo que pode mudar. Por quê? Porque vocês mesmos erraram e está tudo bem, e vai ser assim sempre. E vai ser cada vez melhor, e vai ter semana que vai ser um lixo, e tem semana que vai ser assim sensacional, assim acima de qualquer suspeita. Tem semana que vai dar tudo certinho, e não quer dizer que você tenha feito o planejamento da forma correta. Olha só, se eu faço meu planejamento no domingo, bem minucioso, bonito, colorido, canetinhas, lápis de cor, faço, só vou ticando. Chega no sábado, eu olho e falo: nossa, maravilha, fiz tudo. Se eu não olhar para mim e ver se eu estou cansada ou não, eu não tenho parâmetro para avaliar aquele planejamento. Porque eu posso ter feito tudo, mas se eu não olhar e dizer assim, pois é, eu fiz tudo porque o fulano me convidou para jantar. Olha lá, Daphne está solteira, né? Aí a Daphne fez um planejamento, vou te usar de exemplo. Daphne fez um planejamento maravilhoso, preencheu todas as janelinhas, pegou as canetinhas, deu tique, chegou no sábado e falou assim: nossa, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas o fulano me convidou para jantar na terça e eu não fui, afinal de contas eu tinha uma aula para assistir. Não, mas o ciclano me mandou um presente e eu não tinha posto na lista. Eu não agradeci. Eu não agradeci, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Entende? Se a gente fecha os olhos para o que a vida nos traz para fazer tudo o que a gente planejou fazer, a gente está assim, ó. E isso dá até cálculo renal, tá? É verdade, porque a gente vai ficando engessado, a gente vai ficando engessado, a gente vai esclerosando, a gente vai atrofiando a criatividade, a flexibilidade, a possibilidade de se abrir para o novo. E até que ponto a gente se abre para o novo? Bom dia, Vanessa. Até que ponto a gente se abre para o novo para não atrapalhar o que a gente tinha que fazer? Aí você tem que olhar de novo tua escala de prioridade. Nossa, mas eu tenho a reunião que é a reunião da minha vida. Tem 10 pessoas que confirmei essa reunião, mas o fulano me convidou para jantar. Dá para negociar?
Tipo assim, olha, não quero te dizer não, mas hoje realmente vai me prejudicar. Tá tudo bem. Aí você precisa improvisar outro horário para aceitar o convite para gente. Entende? Então, essa flexibilidade é o que torna a semana realmente produtiva. Uma semana realmente produtiva não é, vou repetir, uma semana realmente produtiva não é a semana onde eu fiz tudo o que eu disse que eu ia fazer. É a semana onde eu fiz o que eu precisava fazer, deleguei o que precisava delegar. Este ato de delegar foi bem realizado, ou seja, ninguém quebrou a confiança e eu consegui viver o presente em tudo que eu estava. E isso é uma semana produtiva. Fui para o parque, falei que eu ia ler, não li, mas eu estava presente na conversa da fulana que veio falar comigo? Estava. O que que eu tirei dali? O que que aquela conversa me acrescentou? Eu posso ler o livro outra hora. A cada momento, vocês são recrutadas a decidir entre A ou B. Se eu determinei que hoje eu vou para o parque, vou ler 15 páginas, chega alguém falar comigo, uma senhorinha, e eu adoro conversar com senhorinhas. Chega lá uma senhorinha falar comigo, e eu estou engessada, ai, desculpa, é que eu preciso ler. Eu já vou ficar de cara feia e já vou lá para o outro lado, e eu nunca vou saber o que eu podia ter aprendido com aquela pessoa. Mas, se para mim a prioridade é ler aquelas 15 páginas, porque eu tenho que entregar um relatório delas meia hora depois, eu vou ter que pedir licença, botar limite naquilo que a vida me trouxe, até para que eu olhe para trás e diga: nossa, ufa, eu consegui não me distrair. Vocês entendem? Cada situação, a cada momento, a vida vai apresentar uma escolha. E eu preciso ter discernimento a cada momento se aquela opção é distração ou é oportunidade. Tá? Isso é importante. Se aquilo é construção ou distração. O que é distração? Né? Distrair é tirar atração. Se eu estou numa atração e vem algo e tira a minha atração, aquilo me desvia do meu objetivo. No mínimo, me tira a velocidade. Não é? Agora, se é uma oportunidade, se é algo da construção, vai somar. Só que cada momento é um momento. E eu posso pegar esse mesmo exemplo, e eu estou lembrando desse exemplo que aconteceu comigo, e não foi só uma vez. De eu ir no parque, vou ler as 15 páginas do livro, chega alguém conversar comigo. Tem um dia que eu preciso dizer que não, tem um dia que eu preciso fechar o livro e deixar de lado. Tem dias que eu vou fechar o livro e vou pensar assim, ai, mas eu tinha que estar lendo, mas eu não estou. E eu daí não vou estar presente. E daí aquele momento não foi produtivo, porque eu não fiz nenhuma coisa nem a outra. Esse é o grande ralo dos dias de vocês. Esse é o grande ralo. Se eu tenho lá, vou pegar o exemplo que a Daphne trouxe, tenho o filho e tenho a cliente. Mas eu deixo o filho com alguém e estou com a cliente pensando, meu Deus, eu não conheço direito essa fulana, será que meu filho está bem? Eu não estou fazendo nem uma coisa nem a outra. Aí, por mais que eu atenda a cliente, e ela até sai satisfeita e pagou, eu saio de lá com a sensação de improdutividade, e daí a minha mente vem contar uma mentira. Não, mas pelo menos você entrou um dinheiro. Não, mas pelo menos você tal coisa. Gente, isso é armadilha da mente da gente. Sempre que vocês não conseguirem ficar presentes, parem o que vocês estão fazendo. Para, toma uma água, joga uma água na nuca. Sabe aquele negócio? Não, mas é agora, meu filho está lá, o que que eu faço? Eu vou lá? Não, você já está lá? Já. A cliente já está aqui? Já.
Então, agora você vai jogar uma água na nuca, você vai ficar descalça, você vai ficar ereta, você vai respirar e você vai dizer: agora eu vou me entregar para essa cliente aqui. E confia na sabedoria do universo. Em relação a filhos, tá? Ainda. Meu marido, a minha caçula é a primeira filha dele. E única, né? Porque aqui fechou a fábrica. Então, assim, ele tem realmente uma preocupação de pai de primeira viagem. E aconteceu conosco da gente ir num determinado lugar e a gente estar olhando para ela. E mesmo olhando, ela subiu no escorregador e caiu. Esse homem ficou desesperado, porque ele se sentiu impotente diante de estar ali e não ter conseguido evitar aquilo. O que eu falei para ele? Eu falei assim: ainda bem que você estava junto, porque se sou eu, você ia achar que eu não estava olhando na hora, que dava para ter interferido. E por que eu trouxe esse exemplo para vocês? Porque quando a gente delega nossos filhos para alguém e alguma coisa acontece, a nossa primeira reação é dizer: ela não estava cuidando. Estava, acreditem, a maioria das coisas acontecem de qualquer jeito, mesmo que você esteja junto. Tá? Então, essa dificuldade que a gente tem em delegar também tem a ver com a nossa arrogância de que se a gente estivesse lá, tudo teria sido diferente, nada teria acontecido de ruim, nem de bom, porque a gente é tão controladora que daí não acontece nada, né, na vida da criança. Não é isso? Então, a gente precisa. E isso é assim com o funcionário também. Dona Eliette ali está prestes a contratar uma pessoa, ela precisa contratar uma pessoa. Se ela for controladora demais, em vez de contratar uma pessoa, ela vai contratar um filho, porque ela vai ficar em cima, e aí, em vez de dobrar a produção, ela vai ficar em cima da pessoa e vai produzir a mesma coisa, porque ela não vai estar produzindo a parte dela. Então, a arte de delegar tem a ver com confiança e tem a ver com humildade. Porque a gente é arrogante. A gente acha que só a gente faz do jeito que tem que fazer. Quando a gente desenvolve a capacidade de delegar, a gente consegue se aliviar. Porque a gente começa a entender que tem coisas na vida que o que interessa é o resultado, não é o como foi feito. Vou dar mais um exemplo doméstico para vocês. E esse é real, esse não é inventado. Quando eu lavo louça, eu sou uma... Vocês não têm noção o que é esta pessoa lavando louça. Eu sou sistemática, entendeu? Eu tenho um lugar de pôr a esponja, eu sei o que eu lavo antes, o que eu lavo depois, como organiza no... O meu escorredor de louça, ele é digno de foto, porque fica tudo bonitinho por cor e por tamanho. Vocês não têm noção. É uma chatice, assim, de quinta categoria. Meu marido que adora, por exemplo, eu estou aqui, eu tenho certeza que eu vou descer e a louça vai estar lavada, tenho certeza absoluta. Durante um tempo, eu estou casada há 10 anos, durante um tempo eu olhava aquela louça, juro para vocês, em vez de eu achar o máximo que ele tinha lavado a louça, eu ficava virada no saci pererê, porque aquele escorredor de louça estava assim, ó, que se fizesse assim, caía tudo. Entendeu? Era o copo por cima do prato, era o troço por cima, aquele troço não ia secar. Mas eu ficava muito irritada, a ponto de eu dizer assim: para, não lava mais louça, chega, porque. Aí um dia eu falei: tá lavado ou não tá lavado? Qual é o problema de não ser do mesmo jeito que eu faço? Quem sente prazer na organização sou eu, mas a organização faz parte do meu processo. No fundo, eu só quero a louça lavada. Gente, sou tão chata para lavar louça que eu me nego a usar máquina de lavar louça, vocês não têm noção. Porque eu gosto, eu sinto, só que assim, quantos anos eu demorei para entender que eu gosto do lavar a louça, não de lavar louça.
Se eu não estou presente, não tem graça nenhuma. Eu gosto de lavar louça, eu gosto de lavar a louça, sabe? É o meu momento terapêutico, eu desenvolvi isso. E por que que eu preciso ser chata de exigir que a pessoa que está lá, né? A louça vai estar lavada do mesmo jeito, organize o escorredor do mesmo jeito que eu, ou põe a esponja do mesmo lado que eu coloco. Ah, mas tem que lavar primeiro. Aí, eis que a minha miniatura, porque a minha filha é pequena, assim como todas as crianças até 7, 8 anos, são 100% imitação. Olhou o escorredor de louça um dia desse, falou nada. Quando eu fui lavar a louça, teve um dia que eu peguei um copo e coloquei primeiro o copo, em vez do prato em cima, sabe? O nome do meu marido é Diego. Minha filha virou para mim e falou: "E mamãe, tá fazendo dieguice?" Eu falei: "Como assim fazendo dieguice?" É, porque não é muito inteligente você colocar o copo e depois colocar o prato para escorrer em cima. E o papai faz dessas coisas, mas eu não falo nada para ele não ficar chateado. Então, assim, estou criando um monstro, mas está tudo bem, você entendeu? Pelo menos ela entendeu que tem que deixar a criatura fazer daquele jeito mesmo, não é? Vocês perceberam? Perceberam como os nossos filhos são a gente passada limpo? Não é? É isso. E a produtividade foi produtiva a limpeza da casa? Teve um que lavou a louça, teve outro que passou pano, foi produtivo. Terminamos na produtividade. O resultado importa. Não é a tua lista de coisas a fazer. Não é o seu ego de ter feito tudo do jeito que você planejou que vai te tornar uma pessoa produtiva. Isso é mentira dos gurus da internet, porque isso vende, entendeu? Se eu puser lá agora, se eu puser uma chamada assim, hoje vou explicar como você dá conta de fazer tudo o que você precisa fazer. Vai dar 100 pessoas na aula. Só que é mentira. Por quê? Porque é subjetivo esse tudo. O que é esse tudo que eu preciso fazer? Tem gente que vai chegar com uma lista de coisas a fazer, que mesmo que o dia dela fosse o Itaú 30 horas, 7 dias por semana, não tinha como dar conta, mesmo sem dormir. Isso não é produtividade, isso é ser uma máquina de fazer, de ticar tarefa. Aí sabe o que que acontece? Ah, mas estou em alta performance. Eu fiz tudo que eu precisava fazer. Chega lá no sábado, não lembro o que comeu ontem. Por quê? Porque não tava presente. Aí tudo aquilo está feito, mas a semana vai começar de novo e tem que fazer tudo de novo. Por quê? Porque, né, a gente escova os dentes todo dia, a gente vai no banheiro todo dia, a gente tem que lavar a louça todo dia. Ora, veja só. Não é? Ah, é porque eu fiz tudo que eu precisava fazer. Hoje eu não, a fulana me ligou, mas eu nem dei atenção para ela, mas eu lavei a minha louça. Tudo bem, minha querida, amanhã tem louça para lavar outra vez. Se você não estava bem presente, você nem lembra que louça que você lavou. E a sua vida simplesmente passou, escorreu pelos dedos, assim como a gente fala. Vamos lá. Quem mais? Daphne, ficou mais claro para você? Deu uma sossegada aí no coração? Cadê você? Não, eu espero. Pronto, é porque às Aí. vezes o negócio parece que não entra, né? Ah, mas eu te entendo bem. Deu mais. E realmente essa questão das prioridades. E nessa semana eu estava analisando qual era a oportunidade que eu estava tendo agora com Fernanda fora, por esses 2 meses. O que é que eu Lindo o estava. nome dela, por sinal. É, né? É, Fernanda. Eu tenho uma Fernanda todos os dias, Aí, ó, viu? É, né? Então, assim, ele está vivendo dando tchau aqui. Não, oi, né, amor? É oi. É é oi, mas oi, não é tchau, mãe. Como é que ele vai dar tchau se ele não deu oi ainda? Oi, bom dia. É. oi. Que idade ele tem, Daphne? 9. Ai, que delícia. Essa idade é boa sorte. A minha tá chegando.
A minha caçula está chegando nela. É. Ei, prazer conhecê-lo. Prazer Olha, é meu, querido. Ele não está me ouvindo porque a Daphne está de fone. Diz para ele, tirei, por favor, tirou. tirei. Como é o seu nome? É Jorge. Jorge? Que lindo o seu nome. Muito prazer em te conhecer. Feliz ano novo atrasado. Para você também. Agora que passou o carnaval, né? Dá para Eu só vou, estudar. eu vou fazer 10 anos, Quando? 19 de agosto. Ah, falta bastante. Aproveita os 9, que depois que vira 10, não volta 9 nunca E mais. aí que eu ganhei da minha mãe. Nossa. Beijo, Ei, Jorge. Prazer te conhecer, viu? Agora a gente vai voltar aqui. ei, gostei de você. Eu também gostei de você. Tá, Ai, obrigada. gente, as crianças levam meus trocados. Outro dia teve uma mentoria, a mentoria das 7h30 também. Teve o Enzo que veio falar comigo. Eu fico toda retardada, você entendeu? Eu fico. Fazer o quê? Vamos lá, Daphne, conte. Você estava. Essa questão da oportunidade, né? Porque você faz a questão do trabalhar o estado de presença, eu fiz, meu Deus, como eu estava no piloto automático em tudo, né? Fazendo algumas coisas, não vou dizer tudo fora do estado de presença, mas a maior parte estava só no que eu tinha que fazer para cumprir o que eu tinha que ser feito. Então, assim, a oportunidade de estar, por exemplo, Fernanda cozinha, limpa, essas coisas. Então, o tempo que eu usava para trabalhar, ou mentoria, ou aula, ou não sei o que fosse para mim, né? Agora, tendo que encaixar tudo isso e vendo assim, qual a oportunidade que eu estou vendo de ver minha casa? Qual a oportunidade que eu estou vendo de cozinhar, de parar para cozinhar, para eles me organizar, eu vou para o consultório, ou eu tenho que resolver alguma E coisa. olha só que interessante. Você falou para mim que você determinou que você está de dieta. Isso, A partir do momento que eu entro numa dieta diferenciada, eu tenho a oportunidade de melhorar a qualidade da alimentação da família inteira. Porque se eu aproveito esse momento para cozinhar para mim, porque eu vou comer algo diferenciado, eu consigo fazer uma quantidade maior e enriquecer a alimentação da família inteira. Isso sim é oportunidade. isso. E Ah, até mas não mesmo dá para cozinhar todo dia. E de repente, se o domingo virasse à tarde, virasse uma tarde de vamos cozinhar juntos, vem aqui, vou te ensinar tal coisa, vamos fazer marmita da semana, é super legal. isso. E uma oportunidade que eu estou tendo, que eu via que eu só corria e estava assim, se eu estava só fugindo para não ver, porque assim, ok, tem muita coisa a fazer? Tem muita demanda? Tem. Mas tem coisas que às vezes a gente está fugindo mesmo, se enchendo para não ver. E isso é importante. E interessante que eu estou, a questão até mesmo de vir em casa, de estar mais presente em casa. O ano passado, os dois estavam integrais. Eu tenho Tá. um de 18, né? Os dois estavam integral. O mais velho passou na universidade e está aguardando, né? E ele está num turno só agora. Reduzimos um turno. Então, nessa hora do almoço, eu estou vindo fazendo questão de vir para casa, de estar presente, de comer. Antes eu não estava me importando em botar a mesa. Depois dessas aulas aqui, vamos botar a mesa. Sabe? É tipo assim, Eu bora. só complico a vida de vocês, né? Né? Tem que botar a mesa, tem que botar um paninho agora. Gente, quando eu não boto o paninho, eu fico mal. E aí? Aí É, eu eu fico entendo. as coisas. Mas olha que delícia, antes de ir para o consultório de novo, eu tenho uma oportunidade de ter uma rede, certo? Eu moro num lugar que tem uma rede onde canaliza um ventinho. Eu estou tirando, tipo assim, 10, 15 minutos com a perna para cima na rede e fica ali um instante, E porque, né? ó, quantas pessoas compram casas, escolhem uma casa, ai, aqui eu quero uma rede, bota a rede lá e nunca senta nela. Aqui é usada a rede. Aqui é Isso aproveitada. é uma bênção, é isso. Porque a gente vai, eu vejo em Curitiba, é muito assim. O pessoal faz os apartamentos, os condomínios, principalmente, são condomínios clube.
Então, tem piscina, tem bicicletário, tem sala de jogos, tem salão, espaço mulher, pet, não sei o que, blá, 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 tem um monte de lugar. Só que no condomínio tem 1.000 pessoas e cabe 50 na área de lazer. Por quê? Porque a pessoa compra achando que vai usar e ela não se prioriza e ela não usa. Então, isso virou uma chamada que super acelera a venda dos apartamentos, mas que as pessoas não se dão conta de que elas não usam. Então, ter uma rede em casa e usar a rede é excelente. E eu vou te contar mais. E a última coisa que eu vou contar, e daí a gente vai encerrar. Quando eu era pequena, aqui em Curitiba, pelo menos, existia um formato meio tradicional de moradia. Existiam os quartos, banheiro, sala, cozinha, sala de jantar, né? Ali, sala de jantar, cozinha, sala de TV ou sala de estar e a sala das almas. Não era esse nome, mas era assim que eu chamava. Por quê? Porque só as almas habitavam. É aquela sala que ninguém vai, né? Tem um sofá, tem um abajur bonito, tem uma mesinha de centro, tem aquelas taças que ninguém pode encostar a mão, senão vai quebrar. É a sala onde criança não entra, porque está sempre arrumado, né? Parece que foi passado laquê na sala, o negócio. Todas as casas tinham a tal da sala das almas. Eu queria entender por que que as pessoas se dedicavam, e tem gente que é assim até hoje, a ter ali um móvel, uma coisa que ninguém pode relar a mão, um sofá onde ninguém pode sentar, a não ser que seja, a não ser que chegue visita. Aí a visita senta na sala das almas, tá entendendo? Então, assim, essas coisas que a gente faz, essas escolhas que a gente faz, isso sim é mobilizar capital. A gente cria um cemitério dentro de casa. Em todos os espaços que a gente tem, a gente não usa. Em todos os livros que a gente compra e a gente não lê, a gente está criando tumbas de cemitério. Movimentar essa energia, e agora a gente vai fazer o fechamento exatamente da onde a gente começou. Movimentar a energia, destralhar, tirar aquilo que está parado e que a gente tem que ter humildade, que a gente não vai fazer. Pegar aquele monte de livro que eu comprei que eu não vou ler e dar para alguém que vai ler ou vender. É necessário. Se livrar do sofá onde ninguém senta. Ai, mas eu gosto tanto, gosta para quê? Ah, mas é que esse foi o que eu comprei com o meu primeiro salário. Então começa a sentar no negócio, ah, mas vai estragar. Vai. Você também vai ficar estragada. Você também vai envelhecer. Sabe, ontem eu falei um negócio numa mentoria e é exatamente isso. Eu posso fazer o botox que for, não muda meu RG. Uma hora eu vou morrer. Então, por que que eu fico preservando o troço que eu não sento para não estragar? Para minha filha, daí, ai meu Deus, mas esse sofá, minha mãe guardou 40 anos, 50 anos, 150 anos, então ninguém senta nele de novo por mais 150 anos. Gente, isso é totalmente insano. E amanhã, para quem gosta de fazer planejamento sincronizado, lua minguante. Baita oportunidade de olhar para o que está parado e, no mínimo, colocar para uso. Quem já fez destralhar comigo sabe. Tem que pegar o negócio e dar um destino. Destralhar não é jogar fora, necessariamente, né? Então, um excelente fim de semana para vocês. Que seja abençoado. Um beijo no coração. Bom destralhar. Boa semana. Lembrando que estamos na quaresma, certo? Então, quem estiver nos seus desafios de restrição, boa sorte. Estamos, né? Vamos lá, sem palavrões, sem ruminações, sem reclamações, que não é fácil, certo? Um beijo. Obrigada, gente.